Olá, meus irmãos, meus amigos. Vamos recapitular e terminar também a lição da Escola Sabatina, aqui o capítulo 13 de Isaías, consolo para o povo de Deus. O tema da lição dessa semana é a renovação do planeta Terra. Quero ler aqui o verso para memorizar. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Irmãos, esse verso nos mostra que Deus fará tudo novo. Lembra daquela canção do Arautos do Reis? Deus faz tudo novo. Sábado 20 de março nos lembra aqui, irmãos, que nós não devemos temer o futuro, principalmente no que tange à morte, porque a morte, até para ela há solução, meus irmãos, porque a solução é Jesus, o autor e consumador da nossa fé e aquele que tem o poder da ressurreição. E ele trará a ressurreição naquele grande dia. Domingo, 21 de março. Novos céus e nova terra. O livro de Isaías, no capítulo 65, de 17 a 25, traz aqui algumas visões do futuro da nova terra. Faz aqui mesclado com a terra de Jerusalém, de alguma forma, mas a Jerusalém espiritual. A Jerusalém vindoura, verdadeira, celestial. Deus prometeu uma nova criação. Ele diz aqui no verso 17 de 65, eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ele prometeu criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria, e na cidade não haveria mais choro. As pessoas normalmente viveriam muito mais de um século antes de morrer. Olha só, vem uma pergunta interessante nessa parte do texto, porque lá fala, de um século, 100 anos, etc., mas dá a entender que a pessoa iria morrer. Por mais agradável que seja essa descrição, por que ela não é um quadro completo da restauração da esperança final? Sabe por quê, meu irmão? Porque apesar da vida longa, a morte ainda existirá. O que adianta você falar em felicidade se um dia você vai morrer? Há uma perguntinha no final do domingo aqui que diz, e se as pessoas vivessem 1 milhão de anos? Por que ainda assim o problema não seria resolvido? Porque a vida eterna é a única resposta para nossas mais profundas necessidades. Irmãos, nós que somos mortais, que vemos a morte, nós não entendemos a vida eterna. Mas Deus quer que você, pela fé, aguarde esse momento. Interessante aqui na lição que ainda fala, para que carnívoros como leões se tornem vegetarianos? É necessário muito mais do que uma aula de culinária vegetariana. Isso requer uma recriação para restaurar o mundo ao seu estado ideal. Então, assim, não é só dizer para os leões comer diferente. Deus irá mudar completamente essa nossa forma de vida, as plantas, os animais, o nosso corpo. Haverá uma restauração completa. Segunda-feira, 22 de março. Ímã divino. Isaías 66, de 1 a 19. Irmãos, o ímã é aquilo que atrai, certo? O capítulo 66, ele traz aqui algumas ideias do Senhor para com o seu evangelho, falados na boca de Isaías. Ele diz que salvaria e restauraria os humildes que tremiam diante de sua palavra. Diz também que consolaria essas pessoas, mas fala ainda que destruiria os que se rebelassem contra ele. Aqueles que ofereciam rituais hipócritas, sacrifícios que Deus rejeitava. A pergunta 4 faz o seguinte questionamento. Quais princípios espirituais são revelados em Isaías 66, 3? Como essa mesma ideia pode ser expressa
no contexto do cristianismo e de adoração contemporâneos. Vamos ler? Isaías 66, 3. O que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. E o que queima incenso, como o que bendiz ao ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Queridos, aqui é algo muito sério. A adoração ao Senhor tem sido transtornada, mudada. Os pensamentos dos homens estão sendo exteriorizados de uma forma equivocada. Deus pede adoração aqui para os israelitas, mas a adoração não está de acordo com a vontade de Deus. É uma adoração falsa. Apesar de exteriormente possa parecer verdadeira, mas é falsa. E Deus adverte em amor ao seu povo para que pare de viver assim. Nós corremos o mesmo risco hoje. E devemos entender o chamado do Senhor para mudar o modo de ver. É o que Deus fala à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela pensa que é rica, ela pensa que enxerga tudo, mas ela é pobre, cega e nua. E Deus dá conselhos para essa igreja, para que compre o ouro puro, as vestes da justiça e o colírio de Deus, que é o Espírito Santo, para ver as verdades. Não estamos sem Deus, meus irmãos. Precisamos ouvir a sua voz para que a adoração seja algo que possa agradar ao Senhor. E também, como diz a lição na pergunta 5, de que maneira Deus servia como um imã para atrair as nações a si mesmo. Devemos então, meus irmãos, ser ímãs para as pessoas, atraindo as pessoas para Deus. Vamos ler os versos 18 e 19 de 66. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre eles um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei para as nações, para Tarsis, Pul, Lude, que atiram com arco, até as terras do mar mais remotas. Queridos, aqui, e nós temos esse papel também de ser pessoas que atraem as pessoas a Deus para conhecer a sua glória. O que significa tremer diante da palavra de Deus? É mais um questionamento de segunda-feira. Por que o Senhor deseja que tremamos diante da sua palavra? Quando não fazemos, qual é a condição do nosso coração? Então, amados, tremer aqui não é ter medo, mas é ter aquela reverência e amor, cuidado para com a palavra do Senhor, que nos torne alguém que queira trabalhar para Ele com fidelidade, com amor verdadeiro. E o Espírito Santo quer nos dar essa capacitação. Terça-feira, missionários e líderes de adoração. Isaías 66, de 19 a 21. O que significa a profecia dos sobreviventes trazendo pessoas das nações como oferta ao Senhor? Irmãos, vamos ler aqui os versos 19 a 21. Porei entre elas um sinal dos que foram salvos, enviarei as nações a Tarsis, até as terras mais remotas, e trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor. Irmãos, aqui é um texto missionário. É uma das afirmações mais claras do Antigo Testamento sobre o povo escolhido, uma nação separada, mas Deus, Ele queria que esse povo fosse luz e se expandisse para o mundo e trouxesse pessoas ali como ofertas ao Senhor, ofertas vivas ao Senhor, que fosse atrás de pessoas para que essas pessoas reconhecessem quem era o Deus verdadeiro e bom de Israel. Qual é o significado, pergunta a questão 7, da promessa de que Deus tomaria alguns para sacerdotes e para levitas? O verso 21 diz:
Também deles tomarei alguns para sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Entendemos, irmãos, aqui pela palavra de Deus, que aqueles que ministravam no templo eram apenas descendentes de Arão ou Levi. Mas a palavra de Deus diz que outros, os gentios, eles se tornariam líderes de adoração, líderes na adoração juntamente com esses sacerdotes levitas. O que acontece quando Cristo veio ao mundo e começou ali o seu ministério terrestre, a expansão missionária se tornou inevitável. Uma expansão muito superior depois da pregação. Era isso que Deus queria sempre, que o evangelho, que a palavra de Deus não ficasse presa a uma nação, mas que fosse ao mundo. E assim é hoje. Comunidade de fé é a lição de quarta-feira, 24 de março. Irmãos, a pergunta 8 diz: como a mudança afetaria a renovada comunidade de fé, segundo Isaías 66, 21, que diz até que alguns de fora se tornariam levitas. Bem, o que acontece é que a nova ordem mundial de Deus, na nova ordem mundial, os gentios, eles não apenas se uniriam ao povo de Deus, mas eles seriam parceiros em igualdade com os judeus. Eles se tornariam sacerdócio real também. Paulo, missionário para os gentios, ele falou: não pode haver judeu nem grego, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Queridos, no tempo dos israelitas, apenas aqueles que eram da descendência de Abraão, eles imaginavam que eram a nação santa e o sacerdócio real. Mas Deus veio revelar através de Jesus e do Evangelho que todas as pessoas são objeto do amor de Deus. Por isso devemos levar essas virtudes para o mundo, das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa tarefa. Aqui é destacado que a ascensão dos gentios não dava aos judeus o direito de reclamar que Deus era injusto ao lhes dar recompensa igual. Tampouco autorizava os gentios a tratar os irmãos e irmãs judeus com desrespeito, assim como os trabalhadores contratados no início do dia não deveriam desprezar os contratados mais tarde, conforme a parábola dos lavradores. Irmãos, aqui é mostrado que tanto os judeus quanto os gentios são chamados por Deus, são amados por Deus, e Deus, ele quer salvar a todos, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quinta-feira, 25 de março, a posteridade e o nome dos salvos está lá em Isaías 22 a 24. Vamos ler. Porque como novos céus e nova terra, que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro, e eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Eles serão um horror para toda a carne. Que forte, meus irmãos, essa parte 22 revela. Então, meus irmãos, o que Isaías 22 revela? Qual a esperança encontrada nesses versos? Queridos, temos aqui, na verdade, uma promessa de vida eterna em um mundo renovado, sem pecado, nem morte, nem sofrimento. Fala aqui também das festas de lua nova, juntamente com os sábados. Interessante. Primeiro, entendemos que o sábado será um dia para adoração ao Senhor eternamente. A nova terra. Na nova terra isso acontecerá. É muito claro esse verso. E sabemos que o mandamento do Senhor é eterno. O memorial da sua criação. Fala também aqui da lua nova. A lição comenta que não há indicação bíblica de que as festas de lua nova fossem legítimos dias de adoração à parte do sistema sacrificial, mas talvez
ele seja um dia de adoração. Mas no final das contas, independente desse significado, o ponto crucial é que o povo de Deus irá adorar o Senhor por toda a eternidade, irmãos. Como uma advertência vivida ao povo de sua época, Isaías resumiu o contraste entre os fiéis sobreviventes da destruição babilônica e os rebeldes que seriam destruídos. É aqui no verso 24 que fala da destruição do fogo, né, que não se apagará, mas o significado disso aqui não é um tormento eterno, mas sim a destruição final dos pecadores, de Satanás e da morte no lago de fogo, conforme Apocalipse 20, versos 14. Enfim, meus queridos, haverá uma nova existência, uma vida eterna para todos os que forem redimidos da terra. Essa é a esperança pela qual vivemos aqui, aguardando a volta de Jesus para viver nessa nova terra. Para terminar, meus amados, eu quero ler essa citação de sexta-feira da nossa querida irmã Ellen G. White, que deixou escrito no Grande Conflito. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida feliz pelas promessas do Senhor. É isso que nós aguardamos e almejamos em nome de Jesus. Deus te abençoe e guarde, em nome de Jesus.